A gente precisa entender como essa geringonça funciona. E esse é um trabalho que não é hoje, Sim. já saquei como faz, porque é uma evolução Todo dia tem diária, uma... né? Essa IA generativa ou os outros tipos de IA têm aprimoramentos diários. Você tem de estar sempre em dia com o que eles permitem fazer, até para você reconhecer quando você estiver diante de algo que é claramente feito por IA, você precisa saber, na nossa cobertura eleitoral, Sim. que vai ser altamente impactada por isso. Você precisa saber o que está aí na praça para saber discernir, saber o que a Justiça Eleitoral fala a respeito do que pode e o que não pode, para você poder informar também corretamente. No fazer jornalístico, já tem muita IA sendo utilizada para fazer tabela de futebol, para sites e para jornais, para fazer legenda, para fazer, eu acredito agora, até projeção de vitória ou derrota eleitoral. Vai ter uma IA, cada veículo vai ter a sua própria IA conectada com a Justiça Eleitoral para acelerar esse processo. Você tem que saber usar essas ferramentas a seu favor. Sim. Sempre o discernimento humano e a bagagem profissional que você traz vão ser fatores essenciais em toda a atividade. Então, eu acho que aí é que esse alarmismo corra para as montanhas, vá fazer outra coisa imediatamente, não se justifica, porque todo mundo acumulou uma bagagem naquela sua área, até para saber entender quando a IA der um bug, quando Sempre dá. trouxer uma informação que não é correta. Então, você precisa saber usar, você precisa saber como essa tecnologia está avançando e usar o que é o seu diferencial humano e de bagagem e do que você estudou, viveu e a seu favor para se tornar imprescindível naquilo que você faz ou naquilo que você vier a fazer. Acho que muitos de nós vão ter várias vidas profissionais, né? Sim, sim. Muitos não vão viver uma mesma carreira ao longo da sua vida inteira, principalmente porque a gente está vivendo mais, os empregos estão mudando muito rapidamente. E os nossos interesses vão mudando ao longo da vida também. Então, ter essa maleabilidade para saber usar as ferramentas a seu favor, eu acho que é o que vai dizer quem vai se dar melhor nesse futuro que é absolutamente incerto. Ninguém sabe Ninguém nada. sabe Eu nada. acho que antes as pessoas, talvez, tinham em mente que existe uma fórmula, né? Você vai crescer, você vai fazer sua faculdade. Mas antes você tinha um vai pouco, eu trabalhar. acho, gente. Tinha. Tinha um pouco um ABC, assim, básico. Sim. Se você fizer isso, Se você meio vai dar cumprisse tudo aquela certo, to-do assim. list ali, ia dar E não tudo é certo. assim, Agora, né? minha filha, Não é assim. é um tal do se Mas vira isso nos que a Vera 30. falou é verdade. Você pega o que está rolando e adapta pro seu trabalho, né? Você não vira escravo disso. Você usa essa ferramenta Com sabedoria, pra seu melhorar favor. o seu E trabalho. ninguém né? sabe. E ninguém Acho que o que a sabe, Vera exato. falou é muito certeiro, assim. Ninguém sabe. Então, foca no agora, em ser o melhor que você pode agora. Eu acho Se que você tem ficar que ter o surtando domínio que da amanhã ferramenta. não vai ter o seu trabalho, Vai ser você vai difícil. ficar paralisado e não vai fazer nada com Sim. isso. E eu já ouvi 1000 teorias entre o fim do mundo. Eu também. E também um lance que eu acho muito louco, assim, porque essa IA está sendo empurrada, né, pela garganta de todo mundo. É isso. Todo mundo hoje tem uma consciência de que, de alguma forma, você tem que dominar ou entender o uso da IA para certas coisas. E aí eu vi uma menina fazendo uma análise muito louca, assim, que ao mesmo tempo que para o geral vem sendo empurrado isso, para os super ricos é outra coisa. Então, as marcas dos super ricos, tudo é feito à mão, tudo é desenho, exclusividade, artista. experiência. Os filhos fazendo filosofia, aprendendo a plantar agrofloresta e Então, assim, fiquem espertos. Talvez, é que nem ultraprocessado. Exato. Ultraprocessado é pra lá para a vocês. base da Escolhe cadeia. aí. E você come o seu orgânico. Dá uma ali em olhadinha no cima. que Então os é super bom ricos estão ficar fazendo e de copiem. olho. Porque eles sabem de coisas que a gente não sabe. Então, para Indo entender pra um pouco esse mais. lado, Vera, eu amo teoria da conspiração, né? Eu amo. E a gente sabe que tem muitas teorias conspiratórias dentro do jornalismo e tal. Tem alguma preferida sua? A minha do momento é que o Jim Carrey não é o Jim Carrey. Que ele mandou um clone, Ele sósia mandou um sósia, para recebeu receber um o prêmio. Cesar. Essa A gente por já enquanto. sabe, aliás, gente, só para verificar,
Parece que o agente do Jim Carrey já falou que era ele mesmo, tá? Mas a gente escolhe, às vezes, acreditar numa teoria eu acho conspiratória, muito que a gente boa. gosta de ter essa dúvida. Eu vou Acho trazer uma das antigas, que é da minha área ali do jornalismo político, porque essa é um clássico dos clássicos. Tá. Que é a história de que a Glória Maria, lembra que ela teria visto que o Tancredo foi baleado. Tem duas versões dessa história. A Glória Maria teria visto que o Tancredo foi baleado na posse e que aí o tempo que ele ficou internado era por isso, porque ele sofreu um atentado, e também a Glória Maria teria sido tirada de cena para não falar o que ela sabia. E a outra que ela, Glória Maria, teria sofrido um atentado na posse do Tancredo, por isso então era maravilhoso isso. A Glória Maria por muito tempo foi tipo Paul McCartney, assim, Caramba! um foco de teoria Pois é. da conspiração. Até a gente, quando entrevistou ela, tocou um pouco nas teorias da conspiração que eram ligadas ao nome dela, e todo mundo riu muito junto com isso. Mas vira e mexe tem teoria da conspiração em relação a jornalista. O jornalismo, eu acho que vem desse mesmo lugar. Esse lugar em que as pessoas estão submetidas a uma enxurrada de conteúdo de todo tipo, muitas vezes sem saber separar joio do trigo, com essa ansiedade de pertencer a alguma tribo ou algum grupinho. E isso vai fazendo com que ela acredite até nessas bizarrices. Isso na política leva a coisas como a que a gente vê na vida real, né? Pessoas pondo o celular na testa. Nossa, é verdade, teve isso. Orando para pneu e tal. Como em coisas na ficção, né? Sim. O próprio Uma Batalha Após a Outra é muito em cima disso. sim. O Don't Look Up. Vários filmes que retratam essa coisa maluca da pessoa e ficando tão obcecada, para usar a nossa palavra, por determinadas teorias, que elas vão perdendo totalmente o pé da realidade, né? Eu acho muito bom. Eu gosto de várias. Tem uma do Donald Mas Trump sabe o que, também. que é desesperador? A real é essa. Bugônia, assistam também. Que, às vezes, as teorias Se são confirma. bizarras. Você fala, ai, gente, tá, vai, que loucura. Uhum. E aí, essa teoria se confirma. Ou vem indícios de que, sabe, que quase confirma, não Que tipo, confirma. Kurt Cobain foi assassinado. Teve agora, recentemente, um Vamos grupo exumar o refutando. homem. Exatamente. Vai, tudo bem. Essa é uma do mundo da música. Mas esse próprio calhamaço aí de sei lá quantos documentos do Epstein. Tem coisas tão absurdas ali entre o que se comprovou, o que não se comprovou, o que ainda vai ser investigado, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que tá no J-Mail lá do Epstein. A Luciana Gimenez, que enfiaram no meio da história. Tipo assim, são coisas muito bizarras. Entre coisas que não se comprovam e é uma viagem do povo da internet, e entre coisas, cara, que são reais, mas parecem absurdas. Então, acho que tem um pouco isso também. E por isso você falou que eu acho que o jornalismo é cheio disso, porque as fontes estão aí, elas trazem, né, os tirititis, nem tudo se confirma. Por isso do jornalismo profissional. Alguém pode me contar uma história, não quer dizer exatamente que aquilo é verdade, Exato, né? exato. Pode não ser, inclusive, intencionalmente não ser, ou uma percepção desajustada por do isso que fato. fazer jornalismo dá trabalho, custa caro, por isso que para você consumir conteúdo jornalístico, você precisa entender que você precisa pagar por aquilo, porque as coisas, né, não nascem no éter. A pessoa se dispõe a pagar por streaming, até começa a se dispor a pagar por música, mas para pagar por notícia, ela dá uma travada ali. Porque ela acha imagina vai que a notícia encontrar tá por no aí. éter. Mas se você pensar nessa cadeia de apuração de uma notícia, que dá trabalho, que gasta tempo, que gasta, muitas vezes, meios. Você tem que mandar um repórter em loco para entender se aquilo está acontecendo ou não. Eu lembro que tinha a história do massacre dos Yanomamis, muito antes da internet. Aí tinha 1000 boatos do como seria esse massacre. Ou contaminação por mercúrio de garimpeiros. Tudo isso na época em que a Amazônia era quase um outro universo, porque era longe chegar, era difícil chegar. Se os veículos jornalísticos não tivessem investido em mandar repórteres, jornalistas lá, muitas vezes teria prosperado uma série de teorias da conspiração. Então, tudo isso demanda investimento, demanda você pagar pessoas.
Então, eu acho que cada vez mais o nosso trabalho como jornalista e das empresas como veículos ali que lidam com isso será em fazer as pessoas entenderem que existe valor para a democracia, para a economia, para a nossa sanidade mental, para uma série de coisas em você pagar para consumir informação. E eu acho que é isso que vai fazer com que, por exemplo, as autoridades, no caso dos Estados Unidos, sejam obrigadas a revelar o total conteúdo do que tem nos Epstein Files. Sem vazamento seletivo e sem blindagem a esse ou aquele. Então, é a pressão do jornalismo que vai fazer com que os Epstein Files sejam absolutamente Ai, gente. Pois é, divulgados. que a gente pergunta, Eu tenho... ainda queremos saber mais do que esse homem Será fez. que eu quero saber? E essa mulher junto, com mais tantos outros. Que é tão absurdo, né? O que vai saindo daquele buraco. Que você fala, meu, não é possível.